Olá, Leves! No vídeo de hoje veremos o conceito de métodos e como implementá-los na Udemy. Nesse vídeo, iremos dar uma pequena pausa no nosso projeto para entender esse assunto e facilitar o entendimento nos próximos tutoriais. Mas afinal, o que são métodos? A grosso modo, métodos são blocos de código que vão fazer um conjunto de ações, deixando o nosso projeto mais automatizado. Para você conseguir utilizá-lo é bem simples. Primeiro precisamos criá-lo e dizer o que ele está encarregado de fazer. A seguir, precisamos inicializá-lo, ou seja, precisamos informar para a máquina quando devemos executá-lo. Para vocês entenderem melhor esse conceito, eu separei aqui um exemplo da vida real. Vamos supor que nós temos um método chamado de treino de perna. Então, para vocês aí que fazem academia, possivelmente vocês já estão familiarizados com isso. Então, vamos supor, dentro desse método treino de perna, nós temos aqui agachamento, extensora, leg press e por aí vai. Então, são várias funcionalidades que englobam o treino de perna. Então, é basicamente isso, criar um método, dar um nome para ele, ou seja, uma funcionalidade. No nosso caso, nós estamos puxando o exemplo aqui de treino de perna. E o que seria esse treino de perna? Então, ele tem várias funcionalidades. Agora, vamos imaginar como é que a gente chama um método. Vamos imaginar uma situação de você está na academia e o seu personal trainer, ele fala, hoje é treino de perna. Então, ao invés de ele falar o que tem dentro do treino de perna, e você já automaticamente já vai entender tudo o que você irá precisar fazer naquele dia. Agora vamos passar para uma maneira mais técnica, ver como é que esse método ele é construído no seu código. Pronto, aqui está um exemplo de como o método se comporta no seu código. Primeiramente vamos entender quais são os elementos do método. Primeiramente ele precisa de um nome. Vale ressaltar que um dos principais importâncias de um método é organizar o seu código em blocos. Então, para você localizar onde fica determinado bloco, é importante que você nomeie de acordo com a função daquele bloco de código. No nosso caso aqui é treino de perna. Um pouco mais à direita nós temos aqui entre parênteses, no caso o local onde a gente coloca parâmetros. Vamos ver o que são esses parâmetros mais para frente. E também nós temos o valor de retorno, que no nosso caso aqui a gente deixou como void. Isso significa que o nosso método não vai retornar valor nenhum. Também o método ele tem essas chaves, tá? Que essas chaves nós chamamos de code block, que ela vai basicamente dizer quando o nosso método começa e quando ele termina. E dentro dos métodos, tudo que você for codar tem que terminar entre ponto e vírgula. Só que lembrando que esse método ele não faz nada, ele precisa sempre ser chamado em algum canto. E para vocês chamarem ele, vocês vão estar utilizando o nome do método juntamente com os parênteses. Existem duas coisas que podemos estar criando ao utilizar um método. Podemos utilizar algumas informações para o método retornar. Podemos criar também parâmetros para usar em nossos métodos. Para entender melhor essas novas adições, vamos observar esse mesmo exemplo, só que agora com algumas modificações. Vocês podem ver que isso aqui também é um método, porém ele é do tipo booleano. Um método ele pode ter vários tipos, tanto booleano, quanto flutuante, quanto int e por aí vai. A diferença é que quando você coloca que ele seja qualquer um desses tipos, ele vai demandar um valor para ser retornado. No caso desse exemplo aí, ele retorna false, mas não necessariamente precisa ser false, e pode ser uma variável aqui também, uma variável booleana retorna falso, verdadeiro, por aí vai. Se for um método inteiro, vai retornar um número inteiro, e flutuante vai retornar um número flutuante. E aqui nesse exemplo, a gente botou um parâmetro do tipo int chamado time. E também você pode estar botando outros parâmetros do tipo flutuante, booleano e por aí vai. A ideia desses parâmetros é encapsular dados que vocês vão utilizar apenas nesse método. E pronto. Agora que vocês entenderam como funciona a teoria dos métodos, eu sei que pode estar um pouco confuso, principalmente porque é muita informação que está sendo passada aqui para vocês, mas vamos passar tudo o que nós aprendemos agora para a prática. Então vamos voltar lá para o nosso projeto e ver como esses métodos podem ajudar no nosso projeto. E vou mostrar para vocês um exemplo bem simples de um método aqui na prática. Bom, primeiramente nós precisamos dizer o tipo de retorno. No nosso caso aqui eu vou dizer que o retorno dele é vazio, então eu digo que é void. E agora nós precisamos dizer o nome do nosso método, que no nosso caso eu vou dizer apoie o canal. E por fim, você precisa de botar ele entre parênteses. E aqui mais para frente você precisa abrir e fechar as chaves. E pronto.
vocês já criaram um método bem simples aqui, tá? E vocês podem botar alguma coisa dentro dele. No nosso caso, eu vou botar aqui um debug.log. Eu vou querer que ele exiba algumas frases na tela. No nosso caso, eu vou botar aqui entre parênteses, se inscreva. Não se esqueça de botar o ponto e vírgula. Vou botar mais um debug. Ative o sininho. E deixe o like. Pronto, vamos selecionar o console para ver o que vai acontecer. Vamos dar um play. E bom, como vocês podem ver, não está acontecendo absolutamente nada no nosso projeto. Isso porque a gente não chamou ele. Eu vou passar um desafio para vocês, de vocês dar um pause aqui nesse vídeo e tentar chamar esse método no seu projeto. Pronto, conseguiram? Então vamos chamar lá no código. A única coisa que nós vamos fazer é dizer onde a gente quer chamar ele. No meu caso, eu quero que ele apareça apenas uma vez na tela e no começo da aplicação. Então, vamos inicializá-lo aqui no método start. Então, vamos dizer aqui, apoie o canal. Assim que você digitar apoie, ele já vai reconhecer o método. Vocês vão selecionar ele aqui. E vocês podem botar aqui entre parênteses. E não se esqueça do ponto e vírgula. Vamos dar um play e pronto, ó. Você pode ver ó, que já está executando aqui ó, as instruções que nós demos. Se inscreva, ative o sininho e deixa o like. Você pode estar experimentando fazer essas instruções nesse vídeo ou em todos os vídeos aqui do canal, tá? Fica aí a seu critério. Voltando aqui para o código, vamos criar um método que vai deixar o nosso código mais organizado. No nosso caso aqui, a gente criou uma lógica para a movimentação do personagem. Então agora vamos criar um método que agrupe esse bloco de código. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um espaço aqui, vamos criar do tipo void, nós não queremos nenhum retorno, e vamos dar um nome que seja referente a essa lógica de programação que nós criamos aqui em cima. No nosso caso, o que essa lógica está fazendo? Ela está criando o sistema de movimentação do personagem. Então vamos botar um nome que seja intuitivo a isso. Vamos chamar de Move Player. Vamos botar entre parênteses e abrir e fechar as chaves. E agora tudo que nós vamos fazer é selecionar toda essa linha de código, apertar Ctrl X e vamos colar aqui dentro. Feito isso, agora nós vamos chamar esse método dentro do update. Isso que nós fizemos aqui é uma organização do código. A gente chama essa organização de refatoração. Então vamos supor que vocês queiram fazer um outro personagem com mecânicas diferentes, com um estilo de ataque diferente. Nesse caso você não iria precisar mais criar o sistema de movimentação. Até porque esse sistema já foi criado. Então para você não criar outras vezes, basta você chamar esse método na classe onde você estiver criando esse outro personagem. E já vai deixar o teu trabalho mais automatizado, mais fácil. Essa é uma das principais utilidades que o método tem a oferecer. Agora eu queria propor para vocês um desafio, né? Vocês encontrarem um método que pede algum retorno que a gente já implementou nesse código aqui em específico. Vocês possam adivinhar qual é esse método. Pronto, agora que vocês já adivinharam, se vocês responderam input, resposta está incorreta. Resposta correta é getAccess. Esse é um exemplo de método reservado da própria Unity que ele pede um retorno. Então é um método padrão da Unity que a gente chamou ele aqui nesse código para vocês entenderem melhor como é a importância de um método, né, na programação e para vocês saberem aonde é que ele foi criado, aonde é que esse código está e o que ele faz. Basta você selecionar ele e vocês virem nessa opçãozinha aqui, ó, ir para a definição. Ele vai abrir o código da própria Unity, tá? E vocês podem ver que ele não é um código vazio, né? Ou seja, ele pede algum retorno. Vocês podem ver aqui que não está como void, está como float. E ele pede e ele tem um parâmetro, ou seja, no caso é uma string. E na hora que esse código ele foi chamado no nosso projeto, a gente precisou dizer alguma string para saciar o parâmetro que ele requer. Mas não se preocupe com isso, isso aqui foi apenas para vocês terem uma dimensão do quão um método pode ser efetivo na hora de vocês fazerem uma programação mais avançada. Eu quero que vocês entendam quais são os elementos, o que eles fazem, as principais importâncias de um método e como vocês podem estar chamando ele no seu código. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo com mais calma. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Fazendo isso vai fazer com que o entendimento de vocês nessa playlist, nos vídeos que virão, vai ficar mais fácil ainda, beleza? Então no mais era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.